Boa tarde a todos, que Deus abençoe grandemente, que venham, aqui nesta tarde trazer uma mensagem de reflexão para nossas vidas. Às vezes se encontramos numa situação ao qual no decorrer não encontramos saídas, às vezes sentimos vazios, né? Por que que existe o sofrimento? Por que que Deus permite que o ser humano sofra, né? Aqui está, qual é a origem de tanta injustiça? Qual Por que encontramos tanta dificuldade em nossa vida? São perguntas que às vezes nos fazemos, né? Como certeza, Jó fez muitas outras perguntas quando passava pelo momento mais complicado em sua vida. Estas são também perguntas, dúvidas e questionamento que todos nós encaramos, mas você e eu sabemos que muitos disso nunca terá resposta. São questões que mostram o quanto estamos vazios. E um vazio que se busca preencher com riquezas, prazeres, saúde ou fama, e que não consegue tais bens, passa a debater-se com aqueles questionamentos, né? A gente conhece a história de Jó, um homem fiel a Deus, um homem, que era muito temente, um homem também bem-sucedido. E é que fala, Jó sempre foi visto como um homem de Deus, servo do Senhor. Jó 1:1. Jó no livro no capítulo 1, versículo 1, fala, era rico, tinha muitos bens e uma família saudável. Será que assim era fácil servir ao Senhor? Essa é uma pergunta que Satanás faz a Deus, né? Esse foi o argumento de Satanás, tá? No capítulo 1 de Jó, verso 10. Mais tarde, quando perdeu quase tudo que tinha, Jó enfrentou em meio ao sofrimento e à dor toda aquela carga de dúvidas, né? Estaria Jó duvidando da existência de Deus? Creio que não, né? Estaria Satanás certo em afirmar que Jó apenas servia ao Senhor por tudo o que havia recebido dele? Jó estava vazio, pois havia perdido seus bens, a família e saúde. Mas a verdade é que as suas perguntas o levaram a buscar a Deus. O seu sofrimento o colocou mais próximo do Senhor. Jó preencheu o seu vazio por meio da comunhão com Deus. Somente quando o Senhor habitou no lugar que lhe era devido em sua vida, Jó teve um vazio preenchido. Quantas pessoas não vivem como Jó e conhecem a Deus apenas de ouvir falar? São muitas, né? Inúmeras pessoas que aí eu conheço a Deus, mas só de falar, né? Não lê uma Bíblia, não vai a uma igreja, não busca a conhecer a Deus e se encontra vazio, tentando buscar esse preenchimento em outras pessoas que também se encontram também vazias, né? E aqui fazem perguntas, questionam e duvidam porque vive longe do Senhor e por isso nunca experimentaram a sua bondade e misericórdia. Graças a Jesus Cristo, hoje podemos aproximarmos de Deus e ter comunhão com Ele. Podemos afirmar que conhecemos Deus por viver com Ele. Somente por meio de Jesus Cristo é que podemos confessar que a graça de Deus preenche nosso vazio. No livro de Jó, no final, 42, verso 1 e 5, tá lendo aqui a Bíblia. Tô com a minha Bíblia aqui do lado. O sofrimento que Jó passou compensou, embora fosse uma dor muito, ao qual ele teve ali, de perder seus bens, perdeu ovelhas, perdeu os bois, perdeu os camelos, perdeu seus filhos, e ainda veio uma chaga, uma ferida que ele rapava com um caco de telha, Terrível, grande foi a dor de Jó. O sofrimento que ele passou, aquele vazio, e ele começou a se fazer pergunta ao próprio Deus. Ele teve um encontro com Deus. Muitos de nós às vezes precisamos ter esse encontro com Deus, que não estamos tendo, Às vezes conhecemos o Deus de falar, mas às vezes não temos um minuto para ler uma Bíblia ou
a nos ajoelhar e conversar com o próprio Deus. Nós temos essa liberdade de conversar com Ele. E no livro de Jó, no finalzinho, no livro de Jó 42, capítulo 42, verso 1 até o 5, vou estar lendo para vocês, fala: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então aqui Jó já tinha conhecido a Deus pessoalmente, né? Então Jó saberia que tudo que Deus estava fazendo era para o próprio bem dele, e nenhum dos planos dele poderia ser frustrado. E no terceiro tópico tá: Tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho, sem conhecimento, certo que é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido o teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Vendo? Às vezes a gente ouve falar de Deus, mas é só ouvir. E às vezes não queremos ter esse conhecimento, buscar a Deus, conhecer o próprio Deus, né? Isso não vai de outras pessoas, mas sim da própria pessoa, que é você, né? Na carta, aqui 2 Coríntios, carta 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, ali Paulo estava, né, com um espinho na carne. Paulo estava passando pelo sofrimento, um apóstolo, né, ao qual antes era inimigo de Deus, né? O próprio Paulo queria matar os filhos de Deus, os servos de Deus. E ele teve um encontro com Jesus. E daquele dia em diante ele começou a pregar a palavra. Ele conheceu o próprio Jesus. E no verso 9 está: Mas ele me disse: Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Às vezes a gente se encontra vazio, às vezes a gente está passando por um momento difícil dentro de casa, às vezes sem querer não trabalhar, e às vezes não é porque não queremos, é sem forças mesmo. Às vezes passamos por dificuldade, bate a ansiedade, bate a depressão, bate o desânimo, e às vezes a gente busca várias formas e não encontramos para poder sair dessa situação. E a gente temos que buscar a Deus, buscar ao Senhor, porque Ele pode curar todas essas dor, essa ferida que está por dentro, este vazio que está, que somente o Senhor pode nos preencher, né? Jesus Cristo é aquele que cura, que liberta, que salva. Só Ele pode nos limpar de todo mal e nos fortalecer. Esta mensagem hoje, né, é uma mensagem que estamos, né, num um vazio que temos, que só Deus pode nos curar. Que você venha ter gostado desta mensagem que está aqui. Possa eu trazer mais algumas mensagens para vocês, falando um pouco, né, de cada um que já teve esse processo, né, de não conhecer a Deus e veio ao conhecer e hoje viver uma vida feliz, viver uma vida digna, né, que muitos não estão vivendo. Muitos jovens estão dentro de casa, muitos jovens estão dentro de trancado, às vezes atrás de um celular ou dentro de um quarto com ansiedade, com a depressão, né, muitas vezes sem forças, muitos abatidos, oprimidos, né, e que Deus venha fortalecer a todos vocês, né. Venho aqui deixar esta mensagem de reflexão para cada um, né? Há o sofrimento, sim, há dores, mas se nós estivermos em Jesus, estivermos com o Senhor, nós cresceremos, seremos fortes, seremos mais que vencedores. Amém? Deixa o like aqui neste vídeo. Eu vou estar trazendo mais vídeos com compromisso para cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Boa tarde a todos.